Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa obra que, olha, mudou completamente o jogo da educação. A Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. O livro parte de uma pergunta bem radical, sabe? E se a educação não fosse só pra gente se adaptar ao mundo, mas sim pra gente transformar esse mundo? É exatamente isso que vamos investigar hoje. Freire já começa com essa frase que vira tudo de ponta cabeça. A ideia de um herói salvador, para ele, é uma ilusão. Ninguém simplesmente chega e liberta o outro. A verdadeira mudança, a libertação de verdade, ela nasce no encontro, na conversa, quando as pessoas percebem que estão juntas nessa. Então o nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro vamos tentar entender como é que a educação pode ser uma forma de opressão. Depois a gente entra na crítica que Freire faz ao modelo bancário, aí vemos a proposta revolucionária dele, o poder do diálogo e no final o grande objetivo, nos tornarmos autores da nossa própria história. Ok, vamos direto ao ponto central. Para Paulo Freire, o grande problema, a grande tragédia do mundo é o que ele chama de desumanização. Isso acontece quando um sistema injusto rouba a nossa capacidade de sermos plenamente humanos. E o mais chocante é que ele argumenta que isso não afeta só quem é oprimido, não. Afeta também quem oprime, ainda que de maneiras bem diferentes. E é aqui que está a grande virada de Freire. A educação para ele nunca é neutra. Não é só sobre aprender fatos e datas. A educação deveria ser o principal campo de batalha na luta para a gente reconquistar nossa humanidade. É a ferramenta que permite que a gente pare de apenas existir no mundo e comece de fato a transformá-lo. Certo. Então, se a educação pode ser essa ferramenta de luta, como é que ela acaba se tornando um instrumento de opressão? Freire nos dá uma metáfora simplesmente genial para explicar isso: o modelo de educação bancária. A imagem é perfeita, não é mesmo? Pensa só, naquela aula clássica em que o professor fala sem parar e a turma só anota, anota, anota. O professor é o caixa do banco depositando o conhecimento. E os alunos? Bom, os alunos são as contas bancárias, recipientes passivos que só servem para guardar o que foi depositado sem nunca questionar. Olha só para essa lista. Isso descreve uma relação de poder, não de aprendizado. O professor fala, o aluno escuta. O professor sabe, o aluno não sabe. Não existe diálogo, só o que ele chama de comunicados. A sala de aula vira um espelho da sociedade. Uns mandam, outros obedecem. Simples assim. E qual o resultado disso tudo? Pessoas que não questionam. Pessoas que simplesmente se adaptam ao mundo do jeito que ele é. O objetivo desse modelo não é libertar mentes, de jeito nenhum, é domesticar, é garantir que as estruturas de poder continuem exatamente como elas estão. Essa pergunta é a ponte. Ela nos leva direto para o coração da proposta de Paulo Freire, para a alternativa revolucionária que ele construiu. E a resposta de Freire é a educação problematizadora. A ideia aqui é justamente o oposto de depositar respostas. É sobre fazer perguntas. É um modelo que não quer adaptar as pessoas ao mundo, mas sim dar a elas as ferramentas para que elas possam transformá-lo. E aqui, a hierarquia da sala de aula simplesmente desmorona. O professor deixa de ser aquele sábio no palco e se torna um guia ao lado. Todo mundo vira parceiro de investigação, sabe, co-investigadores curiosos tentando entender o mundo. Juntos. O professor aprende e o aluno ensina. Vamos olhar essa comparação lado a lado com calma. No modelo bancário, os alunos são objetos passivos. Já no problematizador, são co-investigadores críticos. O conhecimento deixa de ser uma doação para emergir através do diálogo. E talvez a mudança mais importante de todas. O objetivo muda de adaptar-se ao mundo para transformar o mundo. Freire usa uns termos bem fortes aqui, e vale a pena a gente parar um pouco neles. Ele chama o modelo bancário de necrófilo, ou seja, amante da morte, porque ele mata a curiosidade, a criatividade, o pensamento crítico. Em contrapartida, o modelo problematizador é biófilo, amante da vida, porque ele celebra a nossa capacidade de criar, de questionar e de transformar a realidade. Matá, como é que essa educação funciona na prática? O motor que move todo esse processo tem um nome: diálogo. Para Freire, diálogo é muito mais que uma simples conversa. Não é um debate para ver quem ganha, sabe? É um ato de criação. É o momento em que as pessoas se juntam para dar nome aos seus problemas e, quando nomeiam esses problemas, começam a perceber que podem resolvê-los. E esse diálogo leva a um conceito central: a praxis. A praxis é a união perfeita entre pensar e fazer. Pensa assim: agir sem refletir é só ativismo cego. E refletir sem agir é só conversa fiada, blá blá blá.
praxis é quando a reflexão alimenta a ação e a ação nos força a refletir de novo. É um ciclo constante de transformação. E na prática, funciona como um ciclo. Primeiro, se investiga a realidade dos alunos para encontrar os problemas reais deles, os temas geradores. Depois, esses temas são codificados, ou seja, viram problemas para serem analisados. A partir daí, o diálogo ajuda a entender as causas. Isso gera a tal da conscientização, que por sua vez leva a ação para mudar aquela realidade. E aí, o ciclo recomeça. E tudo isso nos leva ao objetivo final, o grande propósito da pedagogia de Freire: capacitar as pessoas para que elas se tornem sujeitos de suas próprias vidas e da sua própria história. Tudo isso deságua na conscientização. Imagina que a gente passou a vida inteira vendo o mundo como se fosse uma fotografia, uma coisa parada, fixa. A conscientização é quando a gente percebe que o mundo, na verdade, é um filme. E mais, nós não somos apenas espectadores. A gente pode ser um dos diretores, com o poder de mudar o roteiro. E assim, a gente fecha o círculo. O objetivo final é a humanização. É a jornada para a gente deixar de ser um objeto da história, alguém sobre quem a história acontece, e se tornar um sujeito, um agente que escreve a própria história. E a gente termina com essa ideia que é muito poderosa. Para Freire, pronunciar o mundo é modificá-lo. O simples ato de dar nome à nossa realidade já é o primeiro passo para transformá-la. E isso nos deixa com uma pergunta. Hoje, a nossa educação e as nossas conversas, elas estão servindo para repetir o mundo como ele é ou para reinventá-lo?